falar dele, tanto que Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios que falar sobre ele era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos que buscavam sabedoria. Mas ele conseguiu transformar pessoas rudes, toscas, débeis, que reagiam pelo fenômeno bateu, levou, em mentes brilhantes que mudaram o traçado da humanidade. E não foi uma transformação sobrenatural, não é que ele orou, rezou por eles e eles ficaram melhores. Foi na base do treinamento. Não é sobrenatural. Na psique humana não há milagres. Na psique humana é um campo de treinamento. E você tem que usar as lágrimas como vírgulas invertidas para escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. A grande maioria dos seres humanos, dos miseráveis aos abastados, dos intelectuais aos iletrados, falham dramaticamente por não perceber que o eu, que representa a capacidade de escolha, o eu, que representa a consciência crítica, tem de ser treinado a gerir a emoção. Por exemplo, se você produz um pensamento perturbador, que as pessoas não gostam de você, ou você sofre por antecipação, ou então você rumina uma mágoa ou uma traição. Quando você produz pensamentos na sua mente, emoções tensas, você tem no máximo 5 segundos para impugnar, discordar e confrontar. Senão essas emoções são registradas e não podem ser 5 segundos. Alô, pessoal, 5 segundos para se salvar. Para você não deixar isso ser registrado e começar a virar um problema real, ou seja, pensamentos irreais ou teorias irreais na sua mente, tipo, fulano não gosta de mim, eu vou sofrer no futuro, eu vou morrer assim, assado, podem virar uma insegurança, um medo real se você não rejeitar, enraizado se você não rejeitar em 5 segundos. E vou dizer uma coisa muito séria, a mente mente. O pensamento não incorpora a realidade do objeto virtual. Entre eu e você existe 1 metro de distância. Mas do ponto de vista da consciência que eu tenho de você, há um anti-espaço, há um espaço infinito. Porque eu defino, conceituo você através do pensamento. Porém, o pensamento ele é virtual. Por isso que nós pensamos no futuro. O futuro é uma realidade. O passado é irretornável. Mas por que reconstruímos o passado e damos musculatura aos desafetos, às mágoas, às perdas? Porque a mente, na esfera da virtualidade, ela pode mentir, ela pode dar uma dimensão, distorção sem precedente. Por isso que há muitos escravos vivendo em sociedades livres. Há 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo, que ingerem menos de 2.000 calorias, mas há mais de 7 bilhões de seres humanos desnutridos, cujo eu não consegue proteger a emoção e cujo eu não consegue impugnar, discordar e confrontar de pensamentos, os seus pensamentos perturbadores. Eu vou dar um treinamento agora na AMB, Associação de Magistrados do Brasil. Já fiz várias vezes com magistrados, muitas vezes também, várias vezes com a Polícia Federal, com os líderes, e vou falar, e vou dar mais uma ênfase. A mente humana é como um fora. Você tem que ter a consciência crítica. Você tem que ter o Ministério Público, você tem que ter uma acusação. Caso contrário, você se torna um psicopata. Porém, você também tem que ter um eu que é um advogado de defesa. E esse eu não pode abrir concessão. Caso contrário, nós nos tornamos nossos maiores algozes. Exemplo, quem cobra demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo é um carrasco de si. Ainda que possa ser ótimo para a sociedade, é péssimo para si mesmo, porque registra janelas que encarceram o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. Essa alegoria foi muito clara, né? Ou seja, tem que ter todo um esquema jurídico na nossa mente, no qual o seu eu, a sua mente é o advogado. Só antes de eu passar para o Flávio, o senhor falou uma coisa que me tocou muito e me lembrou até um versículo bíblico. O senhor disse que a mente mente. A mente mente. E mente muito. Mente muito. A Bíblia cita a palavra coração mais de 930, eu digo isso na qualidade de teólogo, mais de 938 vezes a Bíblia cita a palavra coração, referindo-se à sede das emoções, tá? A mente. Então tem um versículo no livro de Jeremias que diz, enganoso é o coração do homem. Então seria a base teológica para essa sua afirmação que a mente mente? Ou seja, a gente não pode confiar tanto na mente, nós precisamos dominá-la? Olha, Tiago, tem razão e todos aqueles que nos assistem devem ter esse conceito. A emoção nunca vai passar de um bebê, ela não amadurece. Ela é ingênua sempre. E vai faltar papel aí, hein, cara? Traz mais papel para anotar que está acabando o primeiro aqui. E além disso, o pensamento, como ele é virtual, a emoção é real
infantil sempre, e o pensamento virtual ele é capaz de transformar uma barata num dinossauro. Por isso tem muitas pessoas que dão escândalo diante de uma barata. Talvez não seja seu caso, mas tem mais de 100 tipos de fobias, desde a nictofobia, medo da noite, a lodoxafobia, medo da opinião dos outros ou dos haters. Em tempos de cancelamento, né? Em tempos de cancelamento. Um hater é capaz de causar muito mais impactos, mais do que 100 elogios. E tem a glossofobia, 75% das pessoas têm glossofobia, medo de falar em público. 70% timidez. Bom, então a mente, ela distorce. Doutor, e a feofobia? Porque depois que o Hélio começou a trabalhar aqui, a gente ficou muito assustado. Você acha que é normal ou é uma feofobia que a gente tem que curar? Eu quero falar pro Hélio, você é único e irrepetível. Aê, Hélio! Muito bem, hein?